O vice-prefeito de Nuporanga foi condenado à perda da função pública. Daniel Viana responde a um processo de improbidade administrativa por supostas irregularidades numa licitação de quando era assessor jurídico da Câmara. A ação cabe recurso. Antes de ser eleito vice-prefeito de Nuporanga em 2016, Daniel Viana de Mello ocupou o cargo de assessor jurídico da Câmara de Vereadores do município. Em 2010, a casa realizou um concurso público para preencher as vagas de contador, assistente jurídico e administrativo e também auxiliar de serviços. Processo seletivo que, segundo o Ministério Público, apresentou falhas já na contratação da empresa responsável pela aplicação das provas. Uma mudança na forma de licitar a atividade gerou uma condenação a Daniel por improbidade administrativa. O vice-prefeito teve os direitos políticos suspensos por 5 anos e ainda foi condenado à perda da função pública que estiver exercendo. Foram 2 licitações. A primeira foi um convite, que a administração convida quem ela quer. Como apareceu um concorrente só, eu sugeri à presidente da Câmara na época para anular essa licitação e abrir uma licitação na modalidade tomada de preço, que foi publicada em jornal de grande circulação, em diário oficial do Estado, para dar mais publicidade, para ter mais concorrentes no concurso público aqui da Câmara de Nuporanga. É totalmente reversível essa decisão do juiz aqui de Nuporanga. Os tribunais superiores entendem divergente dele aqui. Então, eu estou tranquilo, quero passar bastante tranquilidade e serenidade e vou aguardar a decisão da Justiça, que eu confio na Justiça. O Ministério Público levantou indícios de irregularidades ao constatar que o preço apresentado pela empresa para realizar o processo seletivo era impraticável, cerca de R$5 mil. Ou seja, para a promotoria, o valor não era suficiente para realizar testes de seleção com qualidade. A prova, inclusive, teve plágios de outros concursos. Com certeza é um prejuízo político, porque a oposição começa a nos medir com a mesma régua que a deles. Eles querem envolver a gente em falar que foi um ato de corrupção, que teve desvio de dinheiro público, e não houve nada disso. Simplesmente foi um parecer que fazia parte da minha função, da época de advogado da Câmara, e não teve prejuízo nenhum à Câmara Municipal ou ao Poder Público de Nuporanga. Outras 9 pessoas respondem pela mesma ação. Os proprietários da empresa vencedora da licitação, servidores e a ex-presidente da casa. Mônica Aparecida Gera também foi condenada à perda da função pública e deverá ressarcir os cofres municipais. Em nota, diz que também não concorda com a decisão da Justiça e vai apresentar recurso. Ao nosso ver, não se trata de preço inexequível, visto que a proposta apresentada pela empresa tratava-se de uma proposta mínima, sendo que, caso os valores arrecadados com as inscrições superassem esse valor mínimo, devido à quantidade de inscrições, esse dinheiro também seria repassado à empresa, devido ao seu custo, que quanto mais inscrições, mais aumentaria o custo da empresa. E isso foi tudo previsto no edital. A promotoria também pediu a anulação do concurso por entender que houve favorecimento dos aprovados, mas a Justiça não acatou a denúncia. O juiz foi muito claro ao dizer que não houve a participação dos candidatos, dos aprovados, portanto, estas pessoas, elas continuam nos seus cargos. É um concurso que já aconteceu há 9 anos e o juiz, então, entendeu que a situação já estava estabelecida e não havia indício de participação no ilícito. O docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo ainda explica que a condenação sofrida em primeira instância não se aplica imediatamente, mas considera uma penalidade bastante severa. A condenação em improbidade administrativa traz um ônus muito grande, muitas dificuldades, tem um peso grande no processo eleitoral, mas nós devemos nos lembrar disso sempre. Nós só sabemos qual é o resultado do processo quando o processo chega ao fim. Ximene Osório, de Nuporanga, para o Jornal da Clube. A defesa do empresário Rafael Felisberto e da empresa INS Soluções de Marketing, que realizou o concurso no município em 2010, também disse que vai recorrer da decisão em primeira instância. Agora ela está ao vivo e tem mais informações do caso, Ximene. Bom, Daniel Viana também foi condenado ao ressarcimento do erário e pagamento de multa. Para a Justiça, houve dolo eventual do agente público. Boa tarde, doutor Luiz Vicente. O que isso significa para a Justiça e o que acontece a partir de agora com esse vice-prefeito em Nuporanga? Na verdade, os efeitos da condenação
em que ele foi submetido por esta decisão somente surtirão estes efeitos após o trânsito em julgado da sentença. Certamente ele irá recorrer e num prazo ainda de 2 anos, com certeza ele ainda permanecerá no cargo e não perderá suas funções públicas e nem devolverá o prejuízo para os cofres do município. Qual o impacto dessa condenação em uma cidade de 7 mil habitantes? Olha, o impacto é muito negativo porque as pessoas se conhecem entre si e com certeza vão perceber que pessoas muito próximas estão envolvidas numa situação tão chata, tão estranha, que beira as raias de uma corrupção velada. A Justiça disse que houve falhas no processo licitatório aberto pela Câmara. Há uma explicação do porquê se tornou tão comum acontecer irregularidades em contratações? Olha, essas contratações, as pessoas assim agem de forma contra a legislação, sempre tentando buscar um benefício pessoal, tentando ganhar um dinheiro fácil, e isso é muito ruim. Só que eles não entendem que isso já acabou, nós vivemos um outro tempo, a imprensa está aí, a imprensa divulga, todas essas informações são prestadas nos portais públicos das administrações públicas, portanto, é difícil enganar a população, é difícil enganar o Poder Judiciário e elas, então, têm que prestar contas para o Poder Judiciário e para a população. Qual é a importância da administração e do legislativo em ser transparente, principalmente na realização de um concurso público? Ora, é dar transparência. A transparência dá credibilidade aos concursos e aos atos públicos. E é isso que nós estamos cobrando de há muito tempo, é essa transparência, a impessoalidade, a moralidade para que todos os atos realmente se tornem atos transparentes e sejam atos de credibilidade para que a população possa acreditar no poder público que ela confiou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Kate Manning.